O estado de Minas Gerais foi um dos que declararam colapso na saúde durante a pior fase da pandemia. As coisas poderiam ter sido diferentes se o projeto de construir 10 hospitais não tivesse ficado só na promessa. Obras para salvar vidas se tornaram cemitérios de concreto, janelas e corredores sem ninguém. 6 hospitais regionais nunca foram concluídos em Minas e outros 4 existem só no papel. Nunca receberam um tijolo sequer. Dos 6, 3 tiveram as obras reiniciadas e interrompidas depois que os contratos com as empresas de construção não foram renovados. Isso aconteceu no governo de Fernando Pimentel, do PT. Somados todos os projetos, foram 366 milhões de reais jogados no lixo. Com esse dinheiro, dava para construir 25 unidades de pronto atendimento como esta, a UPA Norte, localizada na região norte de Belo Horizonte. Os hospitais inacabados deveriam ficar em Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Divinópolis, Juiz de Fora e Teófilo Otoni. Assumo o compromisso de transformar os hospitais regionais, não em projetos de propaganda, mas em equipamentos úteis em todas as regiões e de expandirmos o atendimento médico para toda a população. Pimentel governou Minas Gerais entre 2015 e 2018. No discurso de posse, prometeu finalizar as obras que começaram há mais de 10 anos, durante os governos de Aécio Neves e Antônio Anastasia, do PSDB. Em Teófilo Otoni, as obras foram interrompidas em 2016, depois de consumirem mais de 58 milhões de reais dos cofres públicos. Se tivessem sido concluídas, Minas teria mais de 2.000 novos leitos hospitalares, que fizeram muita falta na pandemia. Nesse período, o estado registrou mais de 56 mil mortes apenas pela Covid. De todos os hospitais inacabados, o maior é este aqui, o de Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A obra foi projetada para ter 226 leitos, 40 de UTI. Mas nesses últimos 6 anos, só o que ficou pronto foi esta placa aí, indicando onde ficam os departamentos do hospital que nunca existiu. As obras deste hospital consumiram mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos e foram abandonadas pela metade. No auge da pandemia, Sete Lagoas recebeu 16 milhões de reais para ampliar o número de leitos para o combate ao coronavírus. Um dinheiro que teria sido poupado se o hospital, planejado para atender 440 mil pessoas de 24 cidades, estivesse pronto. Quando nós pensamos que a gestão pública está usando o recurso público, o recurso que é oriundo de todos os contribuintes, e aplicando em investimentos inadequados, e pior ainda, não concluindo esses investimentos, a gente acaba percebendo aí realmente uma má gestão dos recursos públicos, não atendendo a finalidade dos objetivos da sociedade e de todos nós. Segundo o governo do estado, existe a intenção de terminar as obras com recursos das ações de reparação pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Uma esperança para famílias como a de Dona Maria Elizabeth, que mora bem em frente ao hospital inacabado de Sete Lagoas. Com o marido de cama por causa de uma hérnia na coluna, bastaria atravessar a rua para fazer o tratamento. Hoje, isso é feito a 15 quilômetros de distância. Se tivesse aqui, já resolvia o meu problema, né? Ir mais perto, não levar ele. Nós procuramos os ex-governadores citados na reportagem. Fernando Pimentel disse que herdou um legado desastroso e que isso, junto com o desequilíbrio da Previdência Social, impediu o investimento nos hospitais regionais. O hoje senador Antônio Anastasia, do PSDB, afirma que deixou o cargo com as obras em andamento e dinheiro garantido para as conclusões. Até o momento, não tivemos retorno de Aécio Neves.